Salve nação tricolor, bora de notícias do Grêmio, que entra em campo hoje e o Bagé gravou um vídeo onde comenta sobre os relacionados para esse jogo e traz mais informações do tricolor. Goleiros relacionados para hoje, o Gabriel Grando, o Thiago Volpi, pelo que a gente está especulando vai ser hoje acontece a estreia do Thiago Volpi com a camisa do Grêmio. Os defensores tem o Gustavo Martins, o Gemerson, o João Lucas, o João Pedro, o Nathan Felipe, o Pedro Gabriel, o Rodrigo Eli e o Vieri. Os meio-campistas, Cristaldo, Cuejar, Dodi, Edenilson, Monsalve, PP, Vila Sante e Kaique. E os atacantes, o André Henrique, o Aravena, o Arezzo, o Bright White, o Gabriel Mack e o Pavum. Bom, tem várias possibilidades que podem surgir do Quinteiros hoje, dando minutos para os titulares no começo e descansando depois, ou fazendo o contrário, já começando com o time descaracterizado, dando mais minutos para aqueles que não têm jogado e de repente, se necessário for, num segundo tempo ele reforçar um pouco o time. Mas eu quero falar sobre o Kaique. O Kaique foi um destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior e eu acompanho o Kaique há bastante tempo e eu nunca me empolguei muito com ele, porque ele é um volante de marcação, tá? Ele é um volante que marca e entrega para quem sabe. Ele não é o cara box to box, ele não é o cara do passe longo, ele é o cara da marcação. Ele é o destruidor das jogadas do adversário. O cara obediente taticamente, chama até a atenção a postura dele dentro de campo, que ele costuma jogar com a camisa para dentro do calção. Isso raramente acontece entre os jogadores hoje, mas ele nunca foi um volante que se destacou por ser um construtor. E esta nova era de volantes do Grêmio é uma era de volantes construtores, né? A gente vai pegar lá o caso, o próprio Wallace, o Arthur, que quem sabe seja o melhor exemplo deles, o Maicon, quando veio para o Grêmio, transforma o meio-campo, a forma do meio-campo do Grêmio jogar. Eu ainda sou daqueles saudosistas que falam muito bem do Dinho, e para mim muita gente não entendeu. O Dinho jogava uma barbaridade, o Dinho não era só um destruidor, o Dinho é um baita de um meio-campista. Mas voltando para o Kaique, mas eu sempre considerei o Kaique um jogador um tanto limitado. Ele é um primeiro volante. Hoje, quando a gente conversa na questão da posição de volante, tu vê o cara que desempenha a segunda, a terceira função, mas ele é um primeiro volante, ele não faz outra função que não seja o primeiro volante. Agora, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o próprio esquema montado pelo técnico Fabiano Daitz, o Maninho, era um esquema mais defensivo e que naturalmente também destacou um pouco mais o futebol do Kaique. Ele aproveitou bem a oportunidade. Então, no primeiro momento, quando ele vem para o profissional para treinar, era muito mais para uma composição de time, dos treinamentos, do trabalho, por quantidade de jogadores, até que o Grêmio contratasse alguém. E o Grêmio contratou alguém, ou pelo menos encaminhou o acerto, com o Camilo, jogador que veio do Krasnodar. O Camilo chegou, fez 3, 4 treinamentos lá, chamou a atenção do Quinteiros, tanto que o Quinteiros falou na última entrevista coletiva, o Quinteiros mesmo fez questão de falar, olha, a gente está acertando aí com o Camilo, que é o cara que é o marcador, porque ele quer uma alternativa para todas as posições. E esse primeiro volante, o Camilo, seria um reserva natural do próprio Cuejar, com outras características, mas para aquela função. E por que não, já que agora deu um imbróglio aí, porque o Krasnodar, e eu falei num vídeo ontem à noite sobre isso ainda, quem não viu pode procurar aqui no canal, complicou a situação, porque o Camilo e os seus empresários, seus representantes, entenderam que o jogador poderia usar aquela brecha, entre aspas, que a FIFA proporcionou para países que estão em meio da guerra lá, Ucrânia ou Rússia. Só que esta cláusula, ela está baseada em jogadores que estavam já nesses países e foram surpreendidos pela guerra. O caso do Camilo é diferente. Quando ele foi para jogar na Rússia, a guerra já estava acontecendo. Então ele não foi surpreendido por isso. E essa cláusula perderia o valor. E aí, naturalmente, por que ficou complicado do Grêmio anunciar a contratação? Porque ele é, legalmente ainda, jogador do Krasnodar, e o Krasnodar exige que o Grêmio agora faça uma compensação. Então essa negociação pode demorar mais algum tempo. Poxa, tu tem o Kaique ali, o cara tá motivado, recebeu oportunidades na Copinha, respondeu à altura, diria que respondeu até além do que se imaginava dele. Tá treinando bem, o Quinteiros precisa de um cara para função, perfeito o que o Quinteiros está fazendo, coloca ele para jogar, ou pelo menos já essa primeira vez que ele é relacionado, vai estar junto com o grupo profissional, daqui a pouco recebe uma oportunidade ao longo desse jogo, ou de um jogo futuro, mas coloca ele para jogar. É aí, nação tricolor, vocês concordam com o Bagé sobre o garoto Kaique? Deixem nos comentários a sua opinião e o palpite para o jogo de hoje.